Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Como a gente já tinha comentado lá no nosso Instagram, a gente vai começar a fazer a gravação dos Histórias de Sucesso. E hoje eu trouxe um cara que para mim é um fenômeno, que eu admiro demais, Lio César Júnior, um cara que eu conheci há pouco tempo, né, Lio? Um ano, né? Um ano e pouco. Acho que uns 2 anos. Foi apresentado pelo É. Bispo Fernando. E a história do Lio é incrível. Ele vai compartilhar com a gente como ele começou. O que me espantou foi a idade que ele começou a empreender. E a família não tinha nada a ver com empreendedorismo, o cara vinha de outro estilo de família, né, Lio? O meu pai foi funcionário público durante 39 anos, a minha mãe 37 anos, né? Eu fui o único neto do meu avô que não entrei na carreira pública, né? Decidi o desafio de empreender. O vô e o pai eram políticos. Os meus tios são todos de carreira pública, né? Funcionário Sim. público, meu pai foi vereador, e eu fui o único neto desafiador que quis sair da curva e entrar no veio de empreendedorismo. Mas por que, Lio? Por que não seguir a carreira da família? Bom, David, cara, o sonho em empreender começou aos 12 anos de idade, né? Quando eu me recordo muito, eu tinha um vizinho que morava do lado da minha casa que chamava Seu Hélio, o nome dele. E eu sempre fui muito de querer ter as coisas, né? É, Querer ter minha própria independência, né? Mesmo novo, mas sempre quis construir algo, ter algo, ser alguém. E eu me recordo muito que eu gastava muito do meu tempo conversando com as pessoas mais velhas, né? Eu tive a minha infância, mas eu sempre gostei de conversar com as pessoas de mais experiências, pessoas mais velhas, porque aquilo me motivava, né? E eu, nas minhas conversas com o seu Hélio, eu falava dos meus sonhos, eu quero ter uma moto, né? O dia que eu tiver condições, eu vou dar um sugar para minha mãe, né? Nós não tínhamos isso naquela época, né? Meu pai sempre foi funcionário público, mas eu vim de família humilde. Eu morava numa casinha da Coab, né? E me recordo que eu tinha essas conversas com ele e ele assim, e vira e mexe ele pedia assim, Júnior, capina a frente da minha casa aqui, que eu Isso com vou te 12 dar anos. com 12 Com 12 anos, anos. que eu vou te dar um trocadinho. Então eu ia lá, capinava. Naquela época, não sei se tu se recorda, mas tu morou no São Cidade Vicente, né? Nova, Cidade Cidade Nova. Nova. São bairros que começaram que era antigamente o Vassourão, né? Exato. Então, quem comprava as casas, comprava aqueles entulhos, aquelas areias para aterrar o terreno atrás, porque era um banhado, né? Sim. Então, os vizinhos todos tinham essas carradas de areia na frente de casa Que tinha que e puxar para dentro do eu tinha que terreno puxar para dentro do e tu terreno. vendia esse serviço pros E caras. eu me oferecia, tu quer que eu puxe para dentro do teu terreno? Isso eu tinha 12 anos, eu não podia sair da frente da minha casa, né? Sim. E começou assim, né? Não sabia que proporção que isso ia tomar, mas começou assim, né? E aí, aos 13 anos, eu comecei a trabalhar na oficina de bicicleta. Eu lembro que foi meu primeiro emprego. Primeiro emprego que Oficina do bairro aí. Do bairro onde na morava. esquina de casa, né? Sim. E eu saí de casa para trabalhar nessa oficina, que era na esquina, assim. E eu lembro que o meu sonho era ter uma bicicleta. Meu sonho era ter uma bicicleta. Mas, ô E Lio, mas o pai e o vô, sendo de carreira política, não proporcionavam isso pra ti na época? é porque antigamente, David, o salário do funcionário público era muito pequeno, né? Ah, não era a realidade Eu que é lembro que hoje. meu pai ganhava a cesta básica, Sim. Então era bem entendeu? diferente da realidade Era de muito hoje. diferente da realidade de hoje, Sim. né? E aí, David, no meu primeiro emprego era uma oficina de bicicleta. E o dono da oficina jogava alguns quadros de bicicleta fora. E eu pegava aqueles quadros, levava para casa, pintava e vendia. E ali começou. E dali eu fui trabalhar numa loja de carro, para lavar carro, que foi com o meu tio. Sim. E depois eu comecei a trabalhar num canal de televisão, né? Trabalhei durante 4 anos com o bispo Samuel Francilino, foi meu pai na fé, né? Eu nasci no Isso já lar, tinha quantos anos? eu já estava com 14 anos, Ah, né? tá então. Eu nasci no lar cristão, mas eu fui conhecer Jesus de fato aos meus 14 anos, né? Quando foi trabalhar com Samuel? Foi quando eu fui trabalhar com o bispo Samuel e foi meu primeiro emprego de carteira assinada, né? De período integral. E eu nunca me esqueço, eu ganhava R$ 300 Por mês. por mês.
Mas, cara, assim, eu fazia com paixão, assim. Eu tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. E eu fazia aquilo com paixão, assim, né? Como se fosse para Deus mesmo, né? Sim. Apesar de ser uma obra, né? Ser obra da igreja, televisão da igreja, mas eu fazia com muito amor, muito amor. Mas tem uma coisa, David, que eu fazia todos os domingos. E uma coisa que o bispo Samuel sempre me falava, ele disse, Lio, Deus se agrada dos perseverantes. Aquilo ficou na minha memória, assim, até hoje, para tudo que eu faço, né? Deus se agrada dos perseverantes. Desistir não é opção. Desistir não é opção. E aquilo caminha comigo até hoje, aquela palavra, né? E eu com o sonho de empreender, o sonho de ter algo, o sonho de ser alguém, né? Eu acordava todos os domingos, que eu podia dormir um pouco mais tarde, eu acordava cedo para assistir o Pequenas Empresas, Grandes Grande Negócios, né? Acordava todos os domingos de manhã cedo para ver aquele programa. E ali naquela época, tu vê, eu estava com 14, 15 para 16 anos já, e eu sempre guardando meu dinheirinho, né? Sempre guardando meu dinheiro, apesar que ganhava pouco, né? Não precisava ajudar em casa, mas sempre guardando meu dinheirinho. Eu assisti aquele programa e quando eu fiz 17 anos eu disse, pai, eu vou abrir uma empresa. Vou abrir uma empresa, vou sair da televisão e vou abrir uma fábrica de embalagem. Que foi aí que começou aquela... Foi onde nasceu a Facilita Descartáveis. Facilita Descartáveis. Foi o primeiro negócio do Lio. Foi meu primeiro empreendimento. Meu primeiro empreendimento foi uma fábrica de embalagem descartável. Tanto que eu era de menor, né? Eu não tinha... Teu pai teve que assinar por ti, o Eu CNPJ era dele. abri a empresa no nome da minha irmã. Ah, entendi. Então, ali começou realmente eu comecei com o meu trabalho de empreender e começar algo, né? Mas a ideia da fábrica de embalagens, tu viu em algum lugar? Surgiu... Não, eu via nesse programa, né? Que tinha muitas fabriquetas de fundo de quintal, que eu acho que era um incentivo do governo, alguma coisa, e o programa incentivava as pessoas a ter o seu próprio negócio, a empreender, né? E eu vi uma oportunidade. Eu disse, pô, tenho dinheiro guardado, vou comprar essa máquina. Comprar a máquina que Comprei fabrica essa máquina. Foi onde eu comecei fabricando Marmitex. A embalagem Marmitex, aquela de alumínio ainda. Marmita de alumínio, que era para fazer Marmitex, que naquela época tinha muito, né? E comecei ali. Eu tive essa empresa dos 17 aos 21 anos. E a sede era onde? Em casa? A sede era atrás da casa do meu pai. Fabricava em casa? Atrás da casa do meu E pai. aí Eu acho que aquela vocês vão poder ver um pouco das fotos aí, né? O quarto virou um depósito. O quarto virou um depósito. Então, a Facilita Descartáveis nasceu no fundo da casa dos meus pais e o meu quarto virou depósito, né? Aí eu passei a dormir no quarto da minha irmã. Mas aquilo, David, cara, aquilo me motivava, assim. As dificuldades nunca me fizeram parar, assim, sabe? Eu lembro que eu acho que eu não tinha feito 18 anos ainda, eu já tinha o meu próprio carro. E eu ia para Joinville vender as forminhas, as embalagens. E eu levava um pacote de bolacha, parava num posto de gasolina meio-dia para comer, para almoçar, para poder economizar, não precisar gastar. Né? Ou seja, é uma dificuldade vencida porque não tinha muito recurso. Exatamente, as dificuldades eram constantes, assim, porque, né, o meu pai tinha os compromissos da casa, né, de manter a casa, então eu não contava com ele, né. Ele, né, nunca pôde me ajudar, mas assim, sempre foi um cara muito presente na minha vida, né. Então, mas apoio da família tu teve quando foi empreender. Pai, eu vou abrir um negócio. Porque eu acho que eles tinham esse momento de dizer, não, mas o pai está na política, eu te boto, ou não tinha Não, isso, assim, ó, ele nunca pensou em me colocar como, né, no meio público, mas meu pai sempre foi muito conservador e muito pé no chão, né. Ou seja, ele não queria que tu empreendesse. Ele sempre teve um medo de eu empreender, né. Ele disse, pô, filho, pra que tu vai fazer isso, né, pensa em arruma um emprego, tal. Eu disse, não, pai, eu vou ter o meu negócio. Eu vou ter o meu próprio negócio. E só que aos meus 14 anos, David, eu recebi uma palavra de Deus, que eu seria um empresário de sucesso. Eu sempre, quando eu realmente conheci Jesus de fato, aquele sonho do jovem, né? De você querer ser um missionário, de você querer tocar na igreja, de querer ser um músico, né? E eu sempre buscava essa palavra. Eu sempre busquei essa palavra. Pô, Deus falava com meu amigo do lado,
que ia ser um missionário, que ia ser um músico, que Deus ia usar ele, e eu nunca... E pro Lio não vinha. E para mim não vinha essa palavra. E aquilo me frustrava, até um dia que Deus falou que eu seria um empresário de sucesso. Para manter aquele E que eu missionário lá seria, que eu seria um braço forte da igreja, que eu seria um mantenedor de missionários. E, cara, eu me peguei naquela palavra e juntei com o meu sonho, com o meu desejo de empreender, e eu disse, cara, é isso que Deus tem, eu vou atrás disso. E aí foi onde eu encabecei o empreendedorismo, né? E de lá para cá, quando eu entendi o propósito de empreender, parece que tudo se tornou mais leve, né? Mas a fábrica de marmitas, qual foi a trajetória dela? Continuou Não, vendendo? a Facilita Descartáveis, ela durou dos meus 14 anos até os meus 21 anos, até 2005, né? Então, em 2005, houve uma crise de alumínio no Brasil, né? Onde eu não conseguia mais comprar a matéria-prima, né? E aí eu tive que fechar a empresa e procurar um emprego. Mas teve uma trajetória que tu me contou um dia, que a fábrica da embalagem da marmita estava ruim, ou não tinha muito, era muito prostituído, e tu criou uma embalagem dentro Uma do embalagem negócio, própria. que era para empadinha? Eu comecei fabricando a Marmitex, né? Aquela de alumínio, Aquela de antiga. alumínio, Só que a Marmitex, para você fazer um produto, você tem que ter duas matérias-primas. Uma matéria para fazer a forma e outra para fazer a tampa, né? Então, ou seja, a lucratividade era muito pouca, né? Em cima de um produto. Tinha que vender muita Eu tinha que embalagem vender muita para poder fazer um embalagem resultado. para poder ter o resultado financeiro, né, satisfatório. E eu, como um bom vendedor, eu ia nos meus clientes e eu sempre sonhei grande, sempre pensei em, eu vou entrar em tal cliente. Então, não sei se tu se lembra, mas tem a antiga Incregel, Sim. que era uma empresa muito antiga, muito forte na parte de distribuição de panificação. Né? Hoje fechou, né? Mas eu me recordo que eles não compravam de mim, mas assim, eu ia toda semana, ou pelo menos uma vez por mês, eu ia lá e falava com o comprador deles, que tinha se tornado meu amigo, e eu começava na conversa, eu começava a buscar oportunidade. Eu disse, Paulo, mas o que tu procura hoje que tu não tem na tua prateleira? Nesse nicho, vendo a necessidade. Ele disse, Lio, cara, forma descartável para empada. Não tem. É um mundo muito grande, né? Eu também não fazia ideia de quão grande era esse mercado. Ele disse, Lio, é um mercado muito bom e onde as fábricas têm que produzir a empada nessa forma de lata, congelam ali e vendem ali. Então, ou seja, o trabalho deles é muito, muito grande. Depois tem que desenformar, tem que lavar, tem que retornar aquelas formas de lata, que é um custo caro. Eu disse, eu vou desenvolver isso aí. E aí Mas a tua máquina não fabricava isso? A minha máquina não fabricava. E aí eu fiz uma venda muito grande de embalagem na época, de Marmitex. Eu disse, pai, eu vou fazer essa venda e vou parar. Vou desenvolver outro produto porque isso aqui a margem é muito pequena. E eu desenvolvi forma descartável para empada. Eu fui o único fabricante no Brasil naquela época que produzia aquela embalagem e vendia. Aí vendia para o Brasil todo? Vendia para o Brasil inteiro. Né? Isso com 17 anos de idade? Isso com 17 anos. E aí a minha primeira produção já estava vendida, né? E aí eu peguei aquele dinheiro que eu adquiri durante toda a minha venda de Marmitex, investi naquele ferramental para fazer as embalagens, a forma de empada, e comecei a vender forma de empada. E ali eu deslanchei, né? Deslanchei na empresa em si, né? E aí, dali eu comprei meu carro, dali em 2005 eu fiz o meu casamento, construí a minha casa, e quando deu a crise em 2005 eu tive que parar, né? Tive que parar porque eu não tinha como comprar matéria-prima, né? Ou seja, só os grandes tinham acesso a trazer de importação. E assim, David, foi uma virada de chave na minha vida que eu lembro que eu fui para Joinville, um dos meus maiores clientes eram em Joinville, né? Empadas Zier, que é o nome. O Paulo se tornou meu amigo, né? Foi meu padrinho de casamento, né? Até agradeço a oportunidade do Paulo, que foi o cara que acreditou, e ao mesmo tempo eu fui uma salvação para ele, né? Porque ele tinha um custo absurdo do produto dele por causa dessas embalagens. Que elas tinham que retornar, então porque elas tinham que retornar,
né? Todas as panificadoras do Big, Angelone, no Brasil inteiro eram dele, né? Todas as panificadoras. Então mandava formas, mandava empada para o Rio de Janeiro, tinha que retornar aquelas embalagens. Tinha todo Então, esse custo logístico tinha do todo um frete para custo trazer essa forma de logístico, novo. Fora que se perdia, né? funcionários para lavar aquilo, para ter o controle. Então era um transtorno absurdo para ele. E quando eu cheguei, eu disse, cara, tu pensas que eu sou a tua salvação, mas na verdade tu és a Tu é minha a minha. salvação. Porque a minha Marmitex lá não tá dando mais certo. Então eu lembro que o custo dele tinha baixado de um custo de uma empada de 80 centavos, baixou para 40 centavos. 50%. Eu lembro que a primeira venda dele foram de 30 mil embalagens. Hoje ele saiu louco para produzir. Eu botei uma produção específica só para ele, né? E eu lembro que em questão de meses, assim, a produção dele, a compra dele aumentou de 30 mil embalagens para 60 mil embalagens, né? Ou seja, ele era o cliente carro-chefe, mas tu tinha Ele era o meu funcionário cliente lá? carro-chefe. Tinha Tu tinha funcionário. funcionário que produzia, que meu produzia primeiro- enquanto tu cuidava da venda. Meu primeiro funcionário foi João Paulo Capistrano, chamado Capaulo, meu amigo. Foi meu primeiro funcionário. Chamava ele de Capaulo. João Paulo Capistrano, meu amigo de infância, né? Era da igreja comigo. Ele foi meu primeiro funcionário. Mas assim, David, ó, o mundo depois que não foi só fácil, não foi tão fácil assim, né? Sim. Eu me lembro também de uma dificuldade não, né? De um não, né? Eu aprendi que o sucesso ele é construído em cima da palavra não. Eu me lembro que uma vez eu comecei a prospectar o mercado de São Paulo. Ô, Lio, mas era o Lio que ia lá? Eu Tu pegava o vendia. carro, o ônibus, enfim, Eu tu ia vendia. lá, visitava o cliente, batia na porta do cara. Eu batia na porta do cliente, eu prospectava o Mostrava o teu mercado. portfólio. Naquela que tu época não vendia. tinha celular, não tinha Sim, por isso que eu tô uma falando, tecnologia de tu não conseguia se celular, comunicar fácil, de então tu tinha que ir lá no internet. local. Não, eu procurava na lista telefônica. Listinha amarela, ia lá, eu vou Lista visitar esses amarela, três caras aqui. distribuidor, panificadora e ia atrás. Né? Naquela época eu tinha um Palio, né? Era o carro que era do meu pai, eu comprei e eu fui para o mercado, venda, pra fui cuidar para da venda. Aí eu comecei a prospectar o mercado de São Paulo. Aqui eu já tinha estabelecido meu mercado, né? Itajaí, Balneário, Joinville, até Joinville eu estava atendendo, né? E eu comecei a prospectar umas empresas de São Paulo e eu decidi ir para São Paulo. E eu não tinha recurso para bancar uma viagem de avião ou bancar uma estadia, né? Todo o dinheiro que eu ganhava, David, era para investir em mercadoria e fazer estoque. E aí eu tinha um tio que ele era caminhoneiro e ele vendia, ele tinha um caminhão frigorífico, ele carregava o caminhão aqui e descarregava em São Paulo nas peixarias. Aí tu aproveitou a carona. E eu aproveitei a carona. Eu disse, tio, preciso para São Paulo, tu me dá uma carona? Eu preciso ir nesse lugar aqui. Ele disse, ó, Júnior, o tio te leva, mas essa tua visita vai ter que ser na sexta-feira. A gente chega na segunda e tem que ser na sexta-feira. E aí eu fui com ele. Eu disse, não, tio, eu vou contigo. Eu não sei o teu ramo, mas em sexta não é um dia bom para fazer venda. Sexta não é um dia bom para dia fazer bom pra venda, visitar o mas era a cliente. minha oportunidade. Era a chance que tu tinha. Era a minha chance, né? E aí eu disse, não, então eu vou com o tio. Eu passei de segunda a sexta descarregando o caminhão de peixe, dormindo no caminhão, para naquela sexta fazer a entrega. Era o pagamento da viagem. Era o pagamento da minha viagem. Mas não foi tão bom quanto eu esperava, né? Chegou na sexta-feira, parei no posto de gasolina, tomei banho, botei minha roupa, tinha levado uma roupa, fui visitar e bati na porta. Era uma fábrica de embalagem, uma fábrica de empada muito grande em São Paulo. Casa da Empada é o nome. E aí eu cheguei, oi, tudo bem? Eu sou o Lio Júnior, sou de Itajaí, Santa Catarina, eu vim falar com fulano de tal. E aí eu disse, toma só um pouquinho, eu vou anunciar a tua chegada e tal. E eu sentei, muito apreensivo, assim, né? Era muito novo, aquele frio na barriga que me consumia, não né? Tinha experiência ainda não da tinha venda, experiência da venda, né? Tudo para mim eu achava que era a oportunidade da minha vida. E aí, de repente, aquela mulher me chama e disse, infelizmente, ele não vai poder te receber. E aí aquilo é um balde de água fria, né? Porque tu trouxe uma expectativa, né? Cara, eu simplesmente abri um sorriso no meu rosto. Eu disse, não, tudo bem, eu volto outro dia. E o meu tio tinha deixado o caminhão assim uns 2, 3 quarteirões. E, cara,
aquele quarteirão foi assim, ó, foi um momento de meditação e de briga com Deus. Entendeu? Eu disse, Senhor, onde é que tu estás nesse negócio? Que eu venho de Santa Catarina, Itajaí, nunca botei meu pé em São Paulo, para eu chegar aqui e receber um não desse? Ou seja, nem te receberam, nem Nem me conheceram o teu receberam. produto. E, cara, parece que nessa hora Deus se cala, né? Deus se cala e eu tento buscar força onde eu não tinha. Eu disse, não, eu vou em frente. Eu cheguei no caminhão, eu disse, tio, infelizmente ele não pôde me atender, mas tá bom, valeu a viagem. E, cara, viemos embora e a vida continua, né? Sim. E aí... Aí findou a fábrica de daí embalagem. a fábrica de embalagem se findou em 2005, né? Quando deu essa crise de alumínio no mercado, eu tive que fechar a fábrica. E aí foi onde eu novamente me deparo com o Senhor e pergunto assim, Deus, eu carrego uma palavra e uma promessa, que eu seria um empresário. Mas se for da tua vontade, o emprego vai vir na minha porta, porque eu preciso trabalhar. Eu tinha um estoque de mercadoria que eu estava, né, vendendo ali ainda, mas não tinha mais como comprar matéria-prima naquela época, né? O negócio tu teve que fechar por obrigação. Foi fechado por obrigação, senão eu acredito que eu teria até hoje, né? O negócio. Esse negócio. E eu fiz essa oração a Deus, assim. E naquela época eu já tinha conhecido a Joyce, que é minha esposa, né? A Joyce foi Mas já eram casados e tal? Não, eu era noivo, né? Sim. A Joyce foi um divisor de águas na minha vida, como homem e como empresário, né? E aí eu compartilhei isso com ela, disse, pô Joyce, mas eu tenho uma palavra de Deus para ser um empresário. E hoje vou cair no mercado de trabalho. E eu orei a Deus dessa forma. E eu lembro, David, que eu fui num culto na igreja da Irmã Vaneira. Tu lembra da Irmã Vaneira? Claro. E a minha sogra, eu já estava finalizando a minha casa, né, para casar, eu ia casar naquele ano. E aí eu estava lá na casa da minha sogra disse, vamos no culto comigo hoje à tarde. E aí eu fui no culto à tarde, e aí a Irmã Vaneira falou assim, ó, aquele moço que está lá atrás, Deus vai trazer uma porta muito grande para ti essa semana, que vai ser um divisor de águas na tua vida. E eu achei que era por negócio. Que ia surgir uma outra empresa, um outro negócio, ou ia conseguir voltar a matéria-prima. Que eu ia conseguir reativar a empresa. E aí quando foi... Não deu uma semana, David. O meu primo me ligou e disse, Júnior, abriu uma oportunidade aqui na empresa que eu trabalho, tu tá a fim de trabalhar aqui e tal, tu tá parado agora? A princípio é para ficar durante 4 meses. E aí eu disse, cara, eu vou aprender algo novo. Que era o quê? Que era o comércio exterior. É onde eu hoje tenho meus negócios, né? E aí eu fui lá, fiz a experiência, e eu lembro que tinha 4 pessoas para fazer a entrevista. Aí eu sentei na frente do dono da empresa e disse, cara, eu sou um empreendedor, sou um empresário, mas eu tive que fechar minha empresa agora por uma crise de mercado, e esse ano eu vou casar, mas eu preciso trabalhar. E aí conversamos sobre várias outras coisas, ele assim, cara, por mim tu já está contratado, eu só vou entrevistar as outras pessoas para não... Para ter respeito para ter respeito, né? Mas tu já está contratado. E eu lembro, David, que eu fui para casa e disse para Joyce, fui contratado, mas eu não sabia nem mexer num computador, cara. Eu tinha um computador por causa da minha irmã, e eu lembro que a Joyce colocava eu para digitar textos da Bíblia, para eu poder ter agilidade. Para não chegar lá catando milho. E eu fiquei, durante o período ali até eu ser chamado, ficava digitando texto da Bíblia para eu poder criar agilidade na... E aí eu entrei nessa empresa para ficar 4 meses. E outra realidade, né? Eu imagino que quando tu estava com o teu negócio, tu tinha uma receita? Tinha uma receita. Porque o negócio era teu? É. E provável quando tu voltou para trabalhar de funcionário, como tu entrou como, sei lá, auxiliar de alguma coisa, eu entrei como auxiliar de despachante aduaneiro, né? Então era o salário, imagino que muito menor, né? Muito. Tem que se adaptar à nova realidade. Não chegava a 20% do que tu ganhava do que eu ganhava.
Mas para mim era o que eu tinha Era o naquele que tinha no momento, né? momento. Era o que eu tinha no momento. E aí eu entrei naquela empresa para ser despachante aduaneiro e como um bom empreendedor, eu sempre fui buscando as oportunidades, né? Era um departamento que a empresa tinha por ter, e aí eu fui aprendendo, buscando aprender as coisas, né? Me inteirando mais do assunto, e aí comecei a ter uns contatos comerciais e comecei a levar oportunidades para o dono da empresa. Ó, tenho essa situação, Então quero trazer para tu cá. entra e empreendia também. Eu entro e empreendia. Dentro da Dentro da empresa, empresa tu criava novos negócios para que a empresa também rentabilizasse e ele visse a que era a importante. empresa era um departamento que ela tinha só por ter, porque não era o carro-chefe dela, né? Era um departamento que a A parte empresa de despachante aduaneiro não era a ela tinha só principal. por ter, não era o setor principal dela, né? E aí depois que eu já tinha criado uma certa experiência, eu comecei a ter uma amizade no mercado tal, e começava a trazer as oportunidades para empresas. Eu levava assim, ó, tem essa situação aqui, dá para a gente trazer para a empresa, vamos fazer um faturamento, vamos agregar valor, tem esse cliente aqui que paga X e a gente tem todo esse trabalho para esse processo acontecer, vamos aumentar esse numerário. E ele começou a dar carta branca para eu fazer as Dá coisas, espaço né? para te conseguir Dar fazer espaço aquele para eu setor conseguir crescer. fazer o setor crescer. E eu lembro que quando eu saí de lá, e eu trabalhei até 2010 nessa empresa, eu já estava com um salário elevado, né? E acabava fazendo o salário dos meus colegas de trabalho também, porque eu comecei a ser comissionado e comecei a dividir aquela comissão, né? E eu lembro Então, ou seja, que... tem gente que só, um parente nessa tua experiência, tu começou num setor que era pequeno, tu intraempreendeu Aham, na empresa, isso, e às vezes a pessoa não tem coragem de empreender, mas ela também pode intraempreender dentro da empresa. Então tu fez um exatamente. setor que era nada crescer muito, o teu salário provavelmente também cresceu muito em volta daquilo, e Exatamente. mesmo assim dentro do guarda-chuva do patrão, que era o dono da empresa. É. E aí eu já estava, né, depois de quase 5 anos, eu já estava bem estruturado na empresa financeiramente, já estava sendo comissionado, né? E para mim já estava confortável. Eu achei, pô, é isso aqui que Deus tem para mim. Mas não, cara. Deus tinha algo que realmente é aquilo que ele falou quando eu tinha 14 anos. E aí, Deus começou a falar de novo sobre essa palavra de empresariado, Empreender. de empreender, de eu ter meu próprio negócio, daquilo que eu seria dentro do reino, né? E, e eu comecei a me relutar, comecei a meio que fechar, assim, eu disse, pô, mas eu tô tão bem agora, para que eu vou... Tive toda essa trajetória, toda Tive essa toda essa dificuldade para trajetória, conseguir para fazer que eu vou mudar agora tudo que eu tenho? Agora eu já sou um pai de família, né? Eu Isso, já agora já tenho tinha uma casa filho. para sustentar, Já tinha filho. já tinha Sofia, né? Sofia já era nascida. E, e aí eu tinha toda uma responsabilidade da casa, né, como pai de família, né, como marido, e comecei não, é isso aqui que eu vou ficar aqui tá bom, vou fazer Tá carreira nessa confortável, não vou me empresa, tá mexer daqui. confortável. E aí o que que acontece? Deus começa a fechar as portas. Começa a cair o comissionamento, começo a minha rentabilidade dentro da empresa já começa a cair, Deus começa... E aí, de novo, Deus fala comigo. Aí eu estava fazendo um curso de gestão financeira e naquele dia que eu ia fazer o curso, tinha um culto numa igreja lá em Camboriú e eu fui nesse culto. E aí ninguém me conhecia. E aí eu fui nesse culto aí eu sentei nos fundos assim, e aí o pastor lá na frente me chama assim, aquele jovem, vem aqui na frente. E aí eu fui lá na frente e ele falou foi muito certeiro, assim, o David, muito certeiro o que Deus falou, assim. E nesse meio tempo eu já estava, pô, vou abrir então um negócio, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma empresa e a hora que aqui estiver estruturado, eu saio daqui. Vou me manter nos dois Eu vou mercados. me Aí, na hora manter que essa nos daqui dois funcionar, eu mercados. saio da que Eu eu saio da minha tô. empresa. Saí da onde eu trabalhava. Tava com isso na minha cabeça, né? Mas Deus, ele tem Outros planos, né? outros planos, né? E aí eu fui nesse culto e esse pastor me chamou e ele disse assim, eu não sei o que você faz, não sei o que você trabalha, mas eu ouço sons de navio.
e eu vejo muitos navios prontos para atracar. Forte, né? Porra. E ele disse o seguinte, ele disse assim, olha, o ímpio vive pelas circunstâncias, mas o justo vive pela fé. Ou seja, eu queria montar algo, me estabelecer, para depois eu sair daqui e tá tudo estabelecido. Mas não era fé. Era Não uma era uma estratégia questão de tua, fé, né? era uma estratégia. E Deus não tem isso pra gente, né? É viver de fé É mesmo. como você olhar para o mar e dizer assim, pô, para o mar abrir, o que eu vou fazer? Eu vou botar o pé. Não é verdade? Sim, Com Deus é assim. exato. E aí foi exatamente dessa forma. Deus falou assim, o ímpio vive pelas circunstâncias, mas o justo vive pela fé. E ele falou mais uma coisa. Ele disse assim, eu vou parar o governo dessa cidade por tua causa. E eu me peguei naquela palavra, o David, fui para casa e disse, Joyce, Deus falou de novo sobre isso. E eu me lembro que eu tinha pego férias. E eu disse, quando eu voltar de férias eu vou pedir a conta. E aí quando eu voltei, eu pedi a conta e comecei a Uniport Brasil. Que não era despachante. Eu comecei para fazer desembaraço aduaneiro, né? Sim. Que era o que eu sabia fazer, né? E aí em 2005, em fevereiro de 2005, eu comecei a Uniport Brasil. A Uniport começou no quarto da Sofia. Eu lembro que quando eu decidi abrir a empresa, a gente já articulou a logística dentro de casa, né? Não, vamos botar a Sofia para dormir, que a minha sogra sempre morou comigo, né? A minha sogra é o meu esteio, né? Ela é o meu braço forte, assim, é a minha intercessora. Minha sogra eu costumo dizer que ela é a minha força, assim, hoje tudo que eu faço, eu compartilho com ela e Inclui ela nos eu planos. incluo ela nos meus planos, né? Ela é minha intercessora. Dona Nesita, é a minha segunda mãe, né? Todo mundo tem uma piadinha de sogra, né? Eu não, a minha sogra, eu casei com uma mulher maravilhosa e a minha sogra veio de surpresa, assim, ela veio como a minha sobremesa, assim, né? Sim. Ela veio como um presente de Deus mesmo. E eu lembro quando eu compartilhei com ela não, vou abrir minha empresa, tal, e ela sempre morou comigo, né? Eu sempre tive a responsabilidade de cuidar dela, sim, que para mim é um prazer, né? E ela disse assim, não, então bota a Sofia para dormir comigo no meu quarto e vamos fazer o escritório da tua empresa no quarto dela. E eu comecei a Uniport, David, com uma mesinha de sala, uma mesinha de centro de sala, uma poltrona assim, um notebook e um modem. Ou seja, o pessoal impõe um monte de dificuldade. O que eu percebo hoje? O cara para empreender, ele já tem que ter caixa, tem que ter dinheiro. Não, tu começou adaptado no que tinha para aquele momento. Comecei com o que eu tinha. O nada, não tinha nada. Não tinha não tinha cliente, não tinha um recurso absurdo para poder investir na empresa. Eu tinha que cuidar e me manter, né? Naquele momento era sobrevivência. Aquele momento era sobrevivência. Ó, eu tenho para cuidar da minha casa esse período. Então eu vou atrás. E eu comecei a Uniport sem nenhum cliente, pensando em fazer desembaraço aduaneiro. E, cara, de novo, lista telefônica, ligar para alguns conhecidos. Fazer prospecção. E eu lembro que quando eu comecei uma corrente no monte, durante 30 dias orando no monte, né? Em sinal de primícia ao Senhor pela abertura da empresa. E cara, pau na cara, trabalho. E fazer acontecer. E aí cada cliente que eu ligava, pensava que ia fechar um desembaraço. Eu disse, pô, Lio, cota para mim então um frete China, Itajaí. Eu não sabia nem muitas nomenclaturas da logística internacional, né? Do transporte marítimo. Do transporte marítimo. Eu era muito focado, apesar da empresa que eu trabalhava tinha parte de agenciamento internacional, mas eu era muito focado no desembaraço. Eu disse, não, beleza. E aí comecei a procurar alguns parceiros, porque eu não tinha bandeira, né? Não tinha bandeira logística, e comecei a agir como broker, né? Tinha um cliente, terceirizava a logística e rachava o profit e fui indo. E eu comecei a Uniport assim.
Depois de 6... Tu abriu para um objetivo Abri e ela para um foi caminhando objetivo para e ela outro. foi caminhando para outro, né? Abri para ser um despachante aduaneiro e ela se tornou um freight forwarder, né? Um NVOCC. E fui caminhando, comecei como broker, né? Dividi o profit com as bandeiras e fui indo. Comecei a Uniport em fevereiro, sem nenhum cliente, buscando parcerias, estabelecendo clientes e desenvolvendo novos clientes. E aí, aonde que eu encontrei um nicho para a Uniport crescer? Comecei a ir atrás de clientes, de pessoas que nunca tinham importado, nunca tinham entrado nesse ramo de importação. Ou seja, um lojista que importava, que vendia cadeira. Que comprava no mercado nacional. Que comprava no mercado nacional. Eu levava a oportunidade pro cara. Eu disse, amigão, tu já pensou em importar esse produto? Se hoje a tua margem é X, tua margem vai ser Y. E comecei eu não falo inglês, só quero deixar claro que eu trabalho no ramo de comércio exterior há 12 anos e eu não falo inglês. Mas para mim, David, nunca foi um empecilho para eu crescer poderia dizer, não, eu no não comércio posso porque eu não falo internacional. inglês. Nunca. Mas como é que tu faz essa parte de falar com o pessoal lá fora? Cara, eu começava a usar o Google Tradutor e comecei a prospectar produto para esses clientes para trazer esses caras para dentro da minha carteira e prospectar eles como cliente meu. E comecei a Uniport assim, prospectando o cliente que nunca tinha importado, buscando clientes, novos clientes e para tentar fazer minha carteira, né? Para começar a gerar faturamento. Para começar a gerar faturamento. Comecei em fevereiro, depois de 6 meses de Uniport eu estava na China com 4 clientes. Caramba! Sem falar inglês, já com clientes estabelecidos. 6 meses de trabalho? 6 meses de trabalho, eu estava na China já com 4 clientes novos e a Uniport já estava com faturamento... E no outro segmento que não era teu carro-chefe? Era um segmento que não era meu carro-chefe, mas eu vi que era uma porta de entrada para eu trazer clientes para a empresa. Sim, né? mas eu digo, foi eu quase nunca zero exerci porque isso. não era a tua função. Não era a minha teu função, portfólio mas da era um empresa. meio de eu trazer clientes e fidelizar essas pessoas, né? Sim. Porque, ou seja, eu era novo no mercado, eu vou entrar num cliente que está trabalhando anos com aquela empresa e vou tentar trazer ele como? Vou ter que criar o meu nome no mercado e criar estrutura para a Uniport, né? E foi onde eu achei um meio de trazer e angariar cliente, foi de desenvolvê-los para importação de produtos próprios, entendeu? E aí o que acontece? Depois de 6 meses eu estava na China, desenvolvendo esses clientes. E aí de lá para cá, a Uniport começou a deslanchar, e aí eu comecei ainda não tinha minha bandeira própria. O que é a bandeira, viu? A bandeira, assim, todo agente de carga, ele precisa ter um representante nos países, né? E eu não tinha isso, porque a Uniport, ela era aquilo que eu te falei, eu não tinha experiência como agente de carga, né? Eu tinha experiência como despachante. Então, eu comecei a ter, como eu conhecia parceiros que exerciam essa função, eu comecei a trabalhar mais comercialmente. Eu vi isso, meu veio tá aqui. Eu vou ser forte comercial, então. Vou trazer clientes. Eu trago os clientes. Eu trazia os clientes. E tem parceiros que e fazem... terceirizava a operação e rachava o profit, né? O profit diz é o lucro. É o lucro, 50-50 da operação. E aí, David, a Uniport nasceu assim. Nasceu prospectando clientes, estabelecendo parcerias e chegou um momento, aí quando eu voltei da China, eu já fui por uma sala comercial num lugar conceituado em Itajaí, né? Aí virou empresa mesmo, ela saiu de casa e virou saiu negócio de casa mesmo. E virou negócio mesmo. Aí eu já tinha funcionário, já estava com 2 funcionários, já para atender a minha carteira de cliente e cuidar, né? E tratar com os parceiros, né? Ou seja, eu recebia os fechamentos e a minha equipe direcionava para os parceiros para fechar os embarques. E os follow-ups saíam da Uniport. E aí foi onde começou. Chegou aí com 2 anos de Uniport, eu era parceiro de uma empresa que já existia há muitos anos no mercado, né? Foi onde eu decidi tirar a bandeira da Uniport Brasil, né? Foi onde eu chamei esse amigo e disse, eu vou tirar a bandeira da Uniport, e porque, cara,
hoje 50% do teu volume é meu. Então imagina, eu divido 50% do meu faturamento, onde eu posso aumentar esse faturamento para a empresa e posso crescer. E era uma empresa já muito grande, né? Esse parceiro. E aí foi onde ele me convidou para ser sócio dessa empresa. Do negócio dele. Do negócio dele, né? Foi onde eu me tornei sócio de 50% da empresa, eu comprei 50% da empresa e adormeci a Uniport. Tu encerrou as operações de Encerei as operações pela Uniport e reativei e me tornei sócio desse grupo, né? E aí fui sócio desse grupo assim, em 2005, eu fui trabalhar no ramo de comércio exterior. 2010 eu abri a Uniport, 2013 eu me tornei sócio dessa empresa. Eu tive 3 anos a Uniport Brasil, onde ela criou corpo para eu comprar um grupo de logística em Itajaí. Com o recurso que tu juntou da Uniport, tu comprou essa outra empresa. Exatamente. Comprou uma participação dessa empresa. Me tornei sócio dessa empresa. E aí fui sócio dessa empresa durante 8 anos. Mas a empresa também era do ramo do teu negócio. Do ramo de logística. Só que ela tinha todo um braço que era frete marítimo, armazém, transportadora e fábrica de container. Era a cadeia toda que tu fazia? Era toda a cadeia, né? E aí eu me tornei sócio dessa empresa e fui sócio dessa empresa até 2018. 2018, o meu sócio se acidentou, né? E como todas as empresas eram muito ligadas a ele, em questão de CNPJ, eu tive que fechar as empresas e foi onde eu reativei a Uniport Brasil, em 2018, né? Mas a Uniport, ela existe já desde 2010. Ela existe há 12 anos, né? Qual foi o ponto de virada de chave, Leo? Que tu percebeu, cara, esse negócio ele vai dar, ele tem futuro. Porque quando tu começou, tu queria ser despachante. E o negócio já mudou para outro veio que foi pro transporte marítimo. É assim, David, ó, a virada de chave na minha vida, o período de 2013 a 2018, esse meu sócio, ele é um dos melhores amigos que eu tenho, né? Assim, tenho um carinho enorme por ele. Foi a minha maior perda apesar de todo o passivo que eu assumi dessas empresas que ficaram, né? Ele foi a minha maior perda, né? Mas esse período de 2013 a 2018 foi uma escola muito grande para mim, porque foram momentos de altos e baixos, né? Dentro dessa empresa. Dentro desse grupo, né? Foi momentos de altos e baixos. Foi momento de estar aqui faturando muito, mas foi momento de dividir R$250 no final de ano. Caramba. Porque 2014 até 2016 foi um período de crise muito grande para a área logística, né? Foi um período de crise muito grande. Então foram 2 crises que eu enfrentei na minha vida. Em 2005, quando deu a crise de alumínio no Brasil, e 2014, que deu a crise do comércio exterior, né? Eu me lembro que um frete marítimo de $1.500, $2.000, chegou a $50. Caramba, ou seja, era... Entendeu? Nem pagava o custo da operação. Não pagava, era mais barato, era mais caro trazer um container de Navegantes para Itajaí via rodoviário do que trazer um container da China para cá. Caramba. Entendeu? Então assim, foi uma crise muito grande. Então o período de 2013 a 2018 foi um período de muito aprendizado para mim, sabe? Foi assim um período muito, muito, muito difícil, né? E às vezes eu me questiono assim, poxa, se talvez eu tivesse ficado lá com a Uniport em 2013, talvez hoje eu seria muito maior. O tamanho que eu teria atingido, porque em 3 anos conseguiu evoluir. Mas, cara, eu Teve que passar pela escola. Eu acredito que não. Eu acredito que Deus tem esses momentos de dificuldade para te forjar, entendeu? Porque hoje, talvez eu não estaria preparado para viver tudo que Deus está fazendo. Esse momento de prosperidade, as portas que Deus tem aberto, entendeu? Eu creio que esse período de dificuldade, de aprendizado, foi necessário, né? Foi um momento crítico de até mesmo experiência na própria área, né? Então eu sou muito grato a Deus por esse período, porque Deus me ensinou muitas coisas, muitas coisas. Foram momentos assim de... Tu vê, quando o meu sócio se acidentou, que eu assumi essa responsabilidade do passivo que ficou, David, outras pessoas tinham se suicidado.
Então, eu ia te perguntar isso agora, Lil. Qual foi o momento ali que, antes da virada de chave, que tu pensou, cara, acho que não é pra mim? Teve algum momento de dizer assim, cara, não, pô, tá muito travado, não vai dar Cara, certo. eu nunca, depois das promessas que Deus fez e que Deus falou, que Deus tinha pra mim, eu nunca mais pensei eu duvidei daquilo que Deus tinha falado. Então, assim, ó, de todas as dificuldades, eu nunca pensei em desistir. Nunca, nenhum momento. Nenhum momento, cara. Porque eu fiquei tão convicto daquilo que Deus tinha, daquilo que Deus tem preparado, que se é isso que Deus tem, até o mal é o mal de Deus, né? Ou seja, vou receber a bênção, vou receber o mal também, não tem problema. O dia mal, ele foi feito para quê? Para que tu releve. Para que você aprenda e adquira experiência. Então, em nenhuma dificuldade, cara, eu pensei em desistir. Nenhuma, juro para ti. Nenhuma das vezes eu pensei em desistir. Porque eu acredito naquilo que Deus tem. Então, assim, ó, o período de 2013 a 2018 foi um momento muito difícil, muito, muito difícil. O mais difícil para mim foi o acidente do meu sócio, né? Que eu tinha ele como, cara, minha referência, né? Meu melhor amigo. Durante 8 anos a gente tomava café todos os dias. Todos os dias a gente saía de casa, tomava café e ia trabalhar. Então, como eu fui sempre muito ligado à parte comercial, a parte interna da empresa ficava com ele, né? Ele fazia parte de gestão Ele operacional e fazia tu essa fazia parte da comercial. gestão e eu fazia parte da gestão operacional, comercial. E quando ele se acidentou, eu acabei assumindo o passivo de todas as empresas que a gente tinha. Do marítimo, da empresa de container, né? Que foi o maior passivo que eu assumi, né? Que a gente tinha fechado um contrato milionário com uma empresa, com uma estatal do governo, né? E quando ele se acidentou, ele cuidava muito disso, né? E por hombridade, cara, por honra a ele, né? Eu assumi todo esse passivo e graças a Deus, Deus abençoou e eu consegui resolver todas as pendências que ficaram, né? Num período nesse período de 2018 Ou seja, tu até agora, herdou uma dívida. eu herdei uma dívida. Tu herdou uma dívida e teve que continuar trabalhando para pagar aquelas dívidas. E aí o que aconteceu? Quando eu desativei essas empresas e reativei a Uniporte, tu imagina, destruído emocionalmente, né? Porque perdeu o parceiro. Porque eu perdi um parceiro que estava do meu lado. E a questão de estar pagando contas também, que teoricamente não eram só tuas, também já mexe com o cara, né? Mexe emocionalmente, família, muito, né? O padrão de vida que eu levava foi lá para baixo. Eu fiquei 9 meses sem carro, entendeu? Fiquei 9 meses andando de Uber. Eu tinha, na época, eu tinha uma BMW, a minha esposa tinha uma BMW. Cada um tinha o seu carro, né? Tinha uma estrutura, uma vida financeira saudável, né? Porque eu sempre fui de empreender, né? Até mesmo, sempre fui de empreender e sempre fui de guardar dinheiro, né? Sempre fui o cara de estar com o pé no chão, de ter uma reserva guardada, né? Então eu sempre fui esse cara, né? E quando aconteceu isso, ou seja, eu tive que me desfazer dos carros, tive que me desfazer do dinheiro que eu tinha. Então passei a tua andar de Uber. reserva foi por água abaixo. Toda a minha reserva foi para ali. resolver 3% do que eu tinha para pagar. Nossa, era muito grande a dívida. Era uma dívida muito grande. E aí, o que acontece? Eu fiquei sem carro, emocionalmente destruído e sem dinheiro. E perdendo o cliente. Porque os caras já não acreditavam mais em vocês. Porque nós já não acreditavam mais na gente. Porque começou a estourar um monte de coisa, um monte de problema. E eu, cara, de novo, me encontro com Deus. Ou seja, tu tava bem e tu voltou a estacar zero de novo. Voltei a estacar zero. É mais que o zero, né? Porque o zero é quando tu tá só no zero. Tu tava no negativo porque tu devia, tu tinha dívida ainda, né? Exatamente. E aí o que acontece? De novo, eu me encontro com Deus e digo, Senhor, eu creio naquilo que o Senhor tem para mim e eu vou caminhar dentro dessa palavra. Se o Senhor tem algo para me ensinar, o Senhor vai me ensinar para que eu venha alcançar esse objetivo. E aí, David, a minha cabeça era assim,
resolver problema e produzir. Aí eu mandei todos os funcionários embora, que eu tinha, funcionários de 14 anos de empresa. Que tu nem queria desligar o cara, Que eu nem queria desligar, pessoas que eu tenho um carinho especial. Né? Tu vê, além da dívida que foi adquirida, eu tinha toda a trabalhista. Todo esse passivo, todo porque esse manda essa galera embora, passivo, quanto custa pra mandar embora? Entendeu? Para deixar a empresa zerada. De 2013 a 2018 foi um período de muito aprendizado, sabe? Eu sofri muitas dificuldades. E aí, depois do acidente desse meu sócio, eu acabei desativando as empresas que, né, eu tinha com ele, por causa que era tudo muito ligado a ele, né? Acabei assumindo esse passivo, né? E reativei a Uniporte Brasil, né? E eu tinha um funcionário que trabalhava comigo há 8 anos, que é o Lucas, né? Hoje o Lucas é meu sócio, é meu braço direito hoje dentro da Uniporte, né? A gente tem uma sincronia de trabalho muito grande, né? O Lucas é um cara que veste a camisa junto comigo, sonha comigo, acredita comigo, né? Hoje ele cuida de toda a parte, toda a operação da empresa, né? E eu sou responsável pela parte comercial, né? Então a gente sonha junto, né? Quando a gente bota um objetivo, é cada um correndo atrás da sua meta e para a gente alcançar. E graças a Deus a gente tem, eu costumo que a gente tem colecionado vitórias, né? A gente tem colecionado vitórias, porque são 3 anos aí que a gente tem plantado e corrido atrás, e Deus tem nos honrado aí, graças a Deus a Uniporte tem crescido muito, né? Sim. E o Lucas, então, ele teve que acreditar em ti no início, né? Porque, como tu falou, tu assumiu um passivo, lá na outra empresa tinha se desmanchado, e tu reativou a Uniporte do zero. Exatamente, reativei a Uniporte do zero, porque quando eu acabei desativando essas empresas, foi um período que eu estava emocionalmente destruído, né? Que é uma parte difícil para o empresário. É uma parte muito difícil. O Se empresário ele tem que estar estiver sempre alegre, sempre abalado, motivado, o né? negócio não flui. Então, assim, foi um período muito difícil para mim em matéria, em estar destruído emocionalmente, destruído financeiramente, né? Eu fiquei 9 meses sem carro, eu ia visitar clientes de Uber, né? Acabei levando o escritório para perto da minha casa, porque eu ia trabalhar a pé, né? E eu me lembro que eu parava um quarteirão antes dos clientes para o cara não ver eu chegando de Uber, né? Mas isso nunca me parou, sabe, David? Isso nunca me parou. E o Lucas junto acreditando nisso, né, cara? Ele ali, mano, vai vender que a operação aqui eu seguro. E eu lembro que ele tinha umas viagens marcadas, ele ia viajar para fora e ele levava o notebook dele, cara, e era o fuso ele trabalhando lá, eu trabalhando aqui e nós correndo atrás. Para fazer o negócio acontecer Para mesmo. fazer o negócio acontecer. E, cara, assim, ele é um cara que a gente tem uma sincronia muito legal. É um cara que tá comigo nos meus sonhos, assim, sabe? E tu imaginou, Lio, que a Uniporte, ela tem pouco tempo de reativação, né? Ela tem 3 anos de reativação, né? Ou seja, um tempo curto, uma empresa Eu costumo dizer que ela estabelecer. existe há 12 anos, né? A Uniporte, a marca Uniporte, ela existe há 12 anos. Ela nasceu em 2010. Hoje, essa marca Uniporte Brasil, ela nasceu em 2010, né? Então, ela existiu durante 3 anos, depois eu me tornei sócio do grupo, né? De um grupo do Itajaí, e em 2018 eu tive que reativar ela, então ela existe há 12 anos. Mas atuando agora nesse segundo período, 3 anos. 3 anos, E tu entendeu? imaginou que com esse tempo, tu imaginou chegar no tamanho que vocês são hoje, que abriram até filial em Manaus? David, assim, ó, Deus ele sempre foi muito claro comigo aonde ele vai me levar, né? Para aquilo que Deus tem. Deus sempre falou isso para mim, né? Aonde Deus vai me colocar, ele sempre é muito claro falando comigo, né? Mas eu não imaginaria como seria e num curto período de espaço de tempo, né? Só que eu entendo o seguinte, isso tudo que aconteceu de 2013 a 2018 foram momentos que foi um período que eu acabei saindo um pouco do propósito, né? Do que o Senhor tinha. E quando eu reativei a Uniporte em 2019, eu voltei para esse lugar que o Senhor queria que eu estivesse. Esse lugar que eu digo o quê? Entender qual o meu propósito, né?
Eu falo, por que Deus estava fazendo tudo aquilo por que contigo, né? Deus está fazendo tudo isso? Qual é o propósito hoje de Deus me enriquecer? Qual é o propósito hoje das minhas empresas? Né? Eu acho assim, ó, no corpo de Cristo, né? Aquele que prega tem a sua função de pregar, aquele que toca tem a sua função de louvar, aquele que vai para as nações tem a sua função como missionário, e o empresário. Qual é o propósito? Ele é o que segura a ponta da corda, né? Cara, é um ministério como qualquer um outro. Exatamente. Porque se não tiver o provedor, quem envia, como é que eles vão? Exatamente. E então assim, ó, Deus ele não faz nada em você, através de você, sem primeiro fazer em você. Né? O que Deus vai fazer através da tua vida, primeiro ele vai fazer contigo. Ele vai tratar a tua vida, ele vai te ensinar, ele vai te esmiuçar, ele vai te botar no fogo, né? Para depois ele fazer através de você. Então, quando eu entendi esse propósito, né? Que eu voltei para esse propósito e vi que realmente o que Deus tinha era aquilo, Deus começou a Abrir as portas. abrir as portas, Deus começou a me levar em lugares que eu jamais imaginaria que eu entraria, né? Porque realmente eu voltei para aquele lugar que o Senhor tinha para mim, né? Então hoje o meu papel como empresário é como um pastor que está lá pregando a palavra, um missionário que está indo nas nações, né? Então hoje eu como empresário e a Uniport como uma empresa, nós entendemos o nosso papel no reino, né? Nós investimos em missões, nós investimos em projetos sociais, né? Eu como empresário invisto em muitas nações, né? Eu costumo dizer que riqueza sem propósito ela é pecado, né? Ou seja, tem que ter objetivo, porque não pode parar só em ti, né? Não pode Se parar Deus em for mim. abençoar só, tu vai ficar em ti, não te abençoa. Precisa transbordar e atingir outras pessoas, Uma represa, né? Se você fecha essa mão, o que ela acontece? Ela vai represar aquilo que Só o que tem ali dentro, né? só o que tem aqui dentro. Mas quando você é uma represa, tudo que passa por você, ela tem que transbordar sobre a vida das pessoas, né? Eu costumo dizer que prosperidade é você transbordar sobre a vida das pessoas, né? Se você tem um negócio e você pensa em enriquecer para si mesmo, cara, você vai viver... às vezes até tu mesmo me pergunta, Poli, mas como é que tu consegue administrar tudo isso? Cara, é Deus. Deus que dá estratégia, Deus que alivia esse fardo, entendeu? Então assim, ó, quando você entende o propósito da tua riqueza, o fardo que você carrega se torna leve. Porque como eu te pergunto sempre, né? É bastante gestão para fazer. É. Porque não existe só a Uniport, tem outras empresas que foram nascendo através da Uniport, Sim. né? Outros negócios. Uhum. Então assim, ó, quando você entende o propósito de Deus em te enriquecer, isso acaba se tornando leve, o teu fardo, e Deus ele nunca vai perder para você, David. Se você ir até aqui, Deus ele vai até aqui. Se você vir até aqui onde Deus está, Deus vai além de você. Então assim, ó, quanto mais você cuidar das coisas do Senhor, mais o Senhor vai cuidar das suas coisas. E foi isso que aconteceu na Uniport. É por isso que eu entendo hoje todo esse crescimento da Uniport, né? Ou seja, quando aconteceu a pandemia, em 2019 eu reativei a Uniport, a pandemia aconteceu no final de 2019. Nesse período de um ano, a Uniport ela já começou a dar uma crescida, né? Já comecei a reativar novos clientes. Eu lembro que eu fui para São Paulo com uma agenda só. Comprei uma passagem para ir na quarta e voltar na sexta para fazer uma visita. Eu fui pro hotel e eu comecei a ligar para umas pessoas e tal. Eu disse, não, cara, vem me visitar. Hoje a minha rotina mensal é uma vez por semana em São Paulo, atendendo toda a nossa carteira da 25 de março, atendendo outros clientes. Mas por que eu quero falar isso? Quando aconteceu a pandemia, tu vê, eu estava ainda totalmente me recuperando emocionalmente, me recuperando financeiramente também, né? Me recuperando financeiramente. E eu disse, pô Deus, agora que as coisas estão começando a melhorar,
acontece essa pandemia, Para o mercado de novo. para o mercado de novo, né? E mesmo naquela situação, eu já entendendo o propósito, eu orei a Deus e disse, Senhor, e eu vi as igrejas fechando, nunca me esqueço, eu vi as igrejas fechando, não podia mais ter culto, eu disse, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nessa pandemia? O que o Senhor quer que o que eu posso fazer, né? E Deus colocou o nome de 3 pastores no meu coração, para eu manter durante toda a pandemia. Eu disse, poxa, mas eu não tenho nada, eu vou dividir o nada que eu tenho, mas a oferta ela não se atém a valor, ela se atém à intenção do seu coração. Deus não está relacionado a valores, Deus ele está relacionado à intenção do seu coração. E naquele período crítico ainda, eu fiz aquele voto com Deus. Eu disse, Deus, então com o pouco que eu tenho, eu vou fazer esse propósito contigo. E durante o período da pandemia, eu mantive 3 pastores, né? Ofertava na vida de 3 pastores. E David, cara, foi o divisor de águas na minha vida. Foi aí que o negócio virou. Foi a virada de chave, assim, que o negócio mudou, cara, o crescimento da Uniport foi gigantesco, gigantesco, né? Assim, a gente chegou a crescer 250% no ano de 2020. Cara, é muita coisa. É muita coisa, a gente cresceu 250%. E de lá para cá veio crescendo cada vez mais, né? E a gente acreditando e confiando e entendendo o propósito da Uniport. E foi onde a Uniport está crescendo né, e vem conquistando o mercado, né? Vem crescendo na contratação de funcionários. Agora estamos saindo do local que a gente está, estamos indo para um local de 50 pessoas para contratar 50 pessoas, pessoal trabalhar lá. né? E recentemente abrimos uma filial em Manaus, né? Por que Manaus, Leo? Por que ir para Manaus? Assim, ó, eu sempre procurei olhar para onde ninguém está olhando, né? Se hoje, quem entende do meu mercado, todo mundo olha China, 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 olha para aqueles clientes que tem um volume grande e está todo mundo querendo atacar aquele cliente. E eu acabei conhecendo uma pessoa que conhece o mercado de Manaus e pedi uma oportunidade. Eu disse, cara, me apresenta para esse mercado, me leva para lá, me apresenta para esses clientes e tal. E aí eu comprei uma passagem para Manaus, botei lá meia dúzia de agenda na bolsa, cartão de visita e procurei entender a dificuldade daquele lugar, né, na minha área e fui visitar, cara. Fui visitar os clientes. Bater na porta dos caras. Fui bater na porta dos clientes, né, oferecer aquilo que a Uniport pode oferecer, qualidade de serviço, transparência, qualidade no atendimento para os clientes. E Deus de novo me surpreende, cara. Voltei de lá com contratos assinados com montadoras e graças a Deus, assim, de um mês para cá, a gente tem conquistado um lugar, assim, no mercado que tem nos posicionado entre os tops. Ou seja, era só uma prospecção. Era só uma prospecção e aí já voltou com o contrato, com o cliente fechado. Voltamos com contrato, com embarques fechados, né? E agora, depois disso, já vem nascendo outras filiais, né? No Rio Grande do Sul, hoje nós temos em Manaus, estamos já... São Paulo hoje a gente não tem filial porque eu atendo aquela região, né? Mas a gente já estuda abrir essa filial em São Paulo. E é isso, David, assim, Deus tem surpreendido. Mas eu creio que todo esse crescimento é em função de entender o propósito do Senhor. Para que Deus fez isso, né? Entender o porquê Deus está fazendo isso. O porquê dessa prosperidade, o porquê desse crescimento, né? Sim. E aí, tu me contou já que depois da Uniport nasceram outras empresas. Sim, nasceram hoje eu tenho a Unistock.com. Que trabalha com quem? A Unistock, ela nasceu também na pandemia, né? Eu vi a necessidade, né? Vi a necessidade estava crescendo muito essa área de e-commerce, né? E só que assim, comprava um produto pela internet e entrega daqui 30 dias, daqui 15 dias, daqui 20 dias, né? E eu vi uma oportunidade ali. Eu disse, olha,
eu tenho todos os importadores na mão, importadores de tudo que é ramo, desde acessório para celular até iluminação de casa. E aí eu vi uma oportunidade, eu disse, poxa, eu vou ver um nicho de mercado aí, vou abrir um negócio. E aí eu abri a Unistock.com. A Unistock, hoje ela vende somente produtos que ela entrega em 24 horas. Ah, o propósito dela é entregar em 24 horas. Exatamente. Só compra, Então, assim, 24 horas recebe. acabei comprando estoques desses clientes para que a gente venha ter estoque físico, né? E a gente faz venda pelas plataformas de e-commerce e pela nossa própria plataforma. E aí nasceu a Unistock.com. Que o diferencial dela é entrega em 24 horas. Exatamente. Mas em qualquer lugar do Brasil? Até São Paulo a gente entrega em 24 horas, né? Para cima de São Paulo, 48 horas. Entendi. Depois da Unistock, qual a empresa? Aí a Unistock eu tenho a Connect, né? Que é uma importadora e exportadora, que eu atendo alguns clientes na compra, na importação e distribuição, né? Eu importo alguns produtos e distribuo para alguns clientes, né? Que eu desenvolvi esse nicho de mercado, né? E tenho a Carral também, que é uma empresa nova, que é uma construtora, que foi um sonho, sempre foi um sonho meu e da minha esposa, em ter uma construtora, né? Construir, no caso, para venda. Construir para venda. Constrói para venda. Hoje a gente está construindo nosso primeiro empreendimento, né? De apartamentos. Então hoje eu tenho a Uniport Brasil, tenho a Unistock.com, tenho a Connect, que é uma importadora, e tenho a Carral Empreendimentos, que é uma construtora. Ou seja, diversificou o teu mercado. Diversificou o meu mercado. Não tá refém de um O único negócio que foge do meu mercado de comércio internacional é a Carral, né? A Carral, Carral Empreendimentos. Ô, Liu, o que tu tem para dizer pro pessoal que impõe dificuldade? O que eu vejo? Quando tu fala para alguém empreender, o cara começar um negócio que seja o mais simples possível, né? Como era o teu lá de vender embalagens para marmita. Geralmente a pessoa impõe dificuldade. Ah, mas eu preciso ter o equipamento, eu preciso ter o capital. O que tu vê nisso? Se fosse dar um conselho para alguém, o que tu diria para a pessoa? Assim, David, primeiro você precisa entender o propósito, né? Você precisa entender o propósito que Deus tem para a tua vida, né? Se você realmente é um empresário, não existe dificuldade que vai te parar. Porque assim, nas dificuldades é que nascem as oportunidades, né? Comigo foi assim, com você também foi assim. Exato. São nas dificuldades que nascem as oportunidades. Então, assim, nenhuma dificuldade que eu passei foi o suficiente para me parar. Elas simplesmente me impulsionaram, né? Deus sempre me mostrou eu como uma flecha na aljava de um arqueiro, quando eu passava as dificuldades, né? Ou seja, teve um momento de eu estar guardado na aljava, né? Nós somos uma flecha, né? Sim. Então, teve um momento de eu estar guardado numa aljava, ali sonhando, querendo alcançar o meu alvo, se preparando. Né? Depois existe um momento em que o arqueiro tira você da aljava e te coloca no arco e flecha. E ali você pensa que é o momento de você alcançar o alvo. Ainda não vai ser puxado para trás, né? Ainda não é o momento. Aí existe um momento em que você é puxado para trás. E aí é que muita gente pensa em desistir. Porque acha que aquilo é o final de tudo, né? Acha que ali é o final de tudo, eu não sirvo para isso, eu não tenho eu não tenho esse conhecimento para ter um negócio, eu não preciso passar por isso. Se eu for a minha família, trabalho. Se eu voltar para a empresa que eu trabalhava, eles vão me aceitar. A minha família não pode estar passando isso comigo. Você precisa entender que existe um momento de você avançar. Então, o momento em que você é puxado para trás é o momento da dificuldade, é o momento do aprendizado. Do aperto, né? É o momento do aperto, do apuro. Mas quanto mais você é puxado para trás, maior é o impulso para frente. Entendeu? Então, assim, o que eu tenho a dizer para os empreendedores, as dificuldades nunca podem ser um empecilho para que você venha alcançar o seu sonho. Elas têm que ser um meio de motivação. Porque a certeza ela tem que estar guardada aqui no seu coração. Basta você acreditar. Ninguém precisa acreditar no teu projeto. Ninguém. Mas basta você acreditar. Você acreditando naquilo que você quer, naquilo que você quer alcançar e naquilo que Deus tem para a sua vida, já é o suficiente, já é o combustível para você chegar no propósito.
Ou seja, a pessoa acreditando, ela consegue. Porque assim, David, ó, o sucesso, ela não vai te proporcionar boas amizades, ela não vai te proporcionar bons relacionamentos, entendeu? Tem pessoas que elas estão dispostas a chorar, a sorrir nas suas conquistas, mas não estão dispostas a chorar nas suas dores. Entendeu? Então, assim, ó, o sucesso, ela vai te trazer os bons amigos, mas também vai trazer os inimigos, porque muita gente não quer ver você crescer. Exato. Entendeu? Ou quer até ver tu crescer, mas não mais do que ele. Né? Exatamente. Então, assim, ó, a dificuldade, ela não pode ser um empecilho para o seu objetivo. Ela tem que ser um combustível. É um combustível de aprendizado, é um combustível de superação, entendeu? Porque é muito fácil. É fácil você dizer assim, não, cara, eu vou ser o maior empresário de Itajaí. E tudo correr bem. Aí ficaria muito simples, né? Ficaria muito simples. Entendeu? Que experiência você adquiriu nessa caminhada? Nenhuma. Qual é o aprendizado que tu teve? Qual entendeu? foi forjado, qual é o legado? forjado? Qual é o legado que você vai deixar? Qual é o legado que tu vai deixar? Tu tens um legado para os teus filhos. Sim. Eu deixo um legado para minha filha, para o meu filho. Entendeu? Poxa, meu pai foi um cara que começou do zero, fazendo forminha de empada, e hoje meu pai é um empresário de sucesso. Meu pai teve períodos de perdas, teve períodos de passar necessidade. David, tiveram momentos da minha vida, cara, que eu não ia almoçar em casa para ter o que jantar. Cara, chegou nesse nível? Chegou nesse nível, entendeu? Eu nunca me esqueço, eu tinha uma bis nessa época. Eu tava doido para comer um vidro de palmito. Tava, cara, assim, ó, uma vontade de comer um vidro de palmito, eu não tinha dinheiro. Para comprar o vidro Eu tinha R$50 para fazer uma compra, eu e a Joyce ia para o mercado, ela pegava o macarrão, eu ia somando no celular, ela disse, não amor, eu vou comprar o vidro de palmito, acho com vontade. Eu cheguei em casa, a hora que eu tirei a sacola dentro da bis, caiu e quebrou o vidro de palmito. Sério? Exatamente, então assim, ó, são momentos, cara, que hoje você vai... E não dava para comprar o vidro de palmito de novo, porque não tinha mais recurso. São momentos que hoje você chega nesse período de conquista e período de cara... Poxa, eu consegui. E você olha para trás e diz assim, poxa, valeu a pena. Então, esse é o legado que eu quero deixar para meus filhos, esse é o legado que eu quero deixar para o empresariado, entendeu? A dificuldade, ela jamais pode ser uma barreira para o seu sonho ou para aquilo que Deus tem para você. Ela tem que ser um combustível para você alcançar o teu objetivo. Entendeu? Ela tem que ser o objetivo, ela tem que ser um meio de treinamento para você alcançar aquilo que você quer alcançar. Ela nunca pode ser um empecilho, nunca pode ser uma barreira. Ô Lio, e me conta sobre o projeto social que tu tem ali do Homens de Negócio. Bom, o Homens de Negócio ele nasceu com o seguinte objetivo. Nesse período meu de dificuldade, principalmente ali no período em 2018, eu me senti muito sozinho, né? Sozinho no que eu digo, meus familiares sempre tiveram do meu lado, minha esposa, meu Deus, a minha esposa, ela costuma dizer assim, olha, ela foi a pessoa ela foi o divisor de águas na minha vida, né? Porque ela passou tantas situações difíceis comigo, mas sempre acreditando, assim, sabe? Sempre acreditou muito em mim. Mas eu, como empresário, David, eu me sentia muito sozinho no seguinte sentido. Naquele momento difícil, de compartilhar minha dor com alguém. Ou seja, não tinha ninguém para dizer assim, ó, poxa, tô passando por isso, cara, tô com essa situação aqui, perdi um sócio, assumi um passivo, não tinha ninguém para compartilhar essa minha dor, e eu ouvia assim, ó, Lio, faz isso, vai dar certo, eu já passei por isso, cara. Essa troca de experiência é importante, essa troca de experiência. Eu nunca tive ninguém para compartilhar a minha dor. Sempre passei ela sozinho, junto com a minha esposa e com a minha família. E o Homens de Negócio nasceu com esse intuito. A gente é cristão, a gente não, né, eu não participo de ferino, de rodas de amigos que tem, né? Então eu pensei no seguinte sentido, pensei numa confraria onde empresários
viessem trocar experiência, ter network, ouvir uma palavra de superação, ouvir uma palestra sobre empreendedorismo missional, sobre brand, sobre vendas, né? Quantos empresários hoje que estão naquela etapa que nós começamos, David, e não tem essa oportunidade de ouvir uma palavra ou de sentar do lado do David e ouvir a tua história de superação? Isso gera para ele, Isso gera uma além motivação. Além de esperança, Além gera para ele conhecimento do que o outro faz, né? Então, esperança, conhecimento, network, cara, negócios, experiência de tu ouvir uma palavra sobre brand, entendeu? Uma palavra sobre vendas, uma palavra sobre motivação, como é que você trata com a sua equipe, entendeu? A gente aprendeu isso na raça, né? A gente aprendeu isso na raça. Eu lembro que eu não sabia nem como contratar uma pessoa. Já cheguei a ter 80 funcionários, né? Então, o que nos gerou conhecimento, nos gerou pela dificuldade que a gente passou. Mas se puder entregar isso para alguém um pouco mais simplificado, ele já ganha muito tempo, né? Ele ganha tempo na trajetória, né? O Homens de Negócio veio com o intuito de gerar essa oportunidade. Inclusão A inclusão das pessoas, entendeu? Em ouvir uma história de superação, de ouvir a história do David, toda a trajetória dele. Poxa, cara, eu tô passando por isso agora. Poxa, se o cara conseguiu, eu também consigo. Ou, poxa, eu vou traçar esse mesmo objetivo dele. Ou até mesmo, David, né? A gente não prega placa de igrejas ali no Homens de Negócio. Mas o maior propósito ali, cara, é falar o que Deus faz. Entendesse? É falar que o maior propulsor da nossa vida é o Senhor. Entendeu? E quantas pessoas ali, quantos empresários ali estão nessa vida, não conhecem a Cristo, pensam que as coisas têm que ser na força do seu braço e não entendem que, cara, Deus é o mais interessado do que ele em prosperar ele. Entendeu? E aí ele consegue ter essa troca de experiência, Entendeu? Ouvir outras pessoas, né? Porque quando quando você se sente sozinho, é ruim de tu compartilhar contigo mesmo. Exatamente. Porque a gente é o que a gente aprendeu até aquele determinado momento. A gente é o que a gente aprendeu naquele momento. Né? Então quando tu começa a ouvir outras experiências, outras realidades de vida, outro se identifica com o que momento tu está passando, ou que tu já passou, tu também pode acrescentar na vida do outro. Né? Exatamente. A intenção é incluir essas pessoas e destravar elas, entendeu? Destravar essas pessoas. Nós temos casos ali no Homens de Negócio de pessoas que trabalhavam 10 anos no mercado de trabalho, em empresas multinacionais, e tinham um sonho de empreender e nunca tinham empreendido por esse medo. Pô, mas eu tô aqui nessa empresa já há 10 anos, já construí uma carreira, tô instável, pô, vou parar agora para eu começar do zero, né? E pô, será que a minha esposa tá disposta a isso? Será que eu tô disposto a reduzir a minha classe, a minha vida financeira para apostar num sonho? Largaram o mundo secular e empreenderam, então vivendo. Porque acaba que motiva, né? Motiva. Tu ouve as histórias lá, motiva. Exatamente, né? Motiva. Então esse é o intuito, entendeu, David? É fazer uma inclusão, gerar oportunidade, apresentar propósitos, entendeu? Tentar destravar as pessoas. O Homem de Negócio veio com esse objetivo. Que legal. Que história inspiradora, Leo. Cara, obrigado. Obrigado por ter vindo conversar com a gente. E o que eu me espelho na história do Leo é persistência. Perseverança, né? Perseverança, apesar de não ter tantos anos de contato contigo, mas o pouco relacionamento que eu tive com o Leo é perseverança e o propósito. Exatamente. Então, apesar de eu ser cristão desde a infância, quando eu comecei a ter contato com o Leo, eu entendi, cara, é o propósito. Eu sempre fui um cara muito doado também para a obra de Deus e tal, Mas talvez não entendi o teu propósito. O propósito. Por quê? Às vezes até passa, não, acontece porque eu faço, porque eu executo, não é porque eu executo. É porque Deus tem um propósito com aquilo, porque senão seria só mais um. É o empreendedorismo missional que eu falo, né? Sim. É o empreendedorismo missional. É tu entender que o teu propósito no reino é esse, entendeu? A tua riqueza é Deus te David, nós somos mordomos, cara. Daquilo para servir o outro, né? Nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Deus nos concedeu uma responsabilidade de prosperidade
que a gente precisa transbordar sobre as pessoas. A gente precisa investir no reino, a gente precisa investir em nações, a gente precisa investir na vida do outro. Quantas pessoas a gente conhece que servem a obra com amor e não tem uma casa para morar, cara? Estão passando dificuldade com uma coisa que é tão Entendeu? básica. Quantas vezes, quantas pessoas a gente conhece, pastores que doam a sua vida para a igreja, mas, cara, vão para a igreja de favor, de carona, de bicicleta, não tem nenhum meio de condução. Então, na minha mentalidade, cara, o reino de Deus não é mendigar. O reino de Deus, cara, não é você viver uma vida humilde. Deus tem muito mais do que isso, cara. Deus é riqueza, Deus é prosperidade, Deus é amor, Deus é superação, Deus é tudo, cara. Deus é tudo. Por isso que eu digo, Deus é o mais interessado em prosperar na tua vida do que você mesmo. Por quê? Porque você é um canal de bênção, cara. Vai abençoar a vida de outros, né? Você é um canal de bênção. Entendeu? O propósito de Deus te enriquecer é você abençoar as pessoas. Imagina, você tô ali dirigindo o teu carro, voltando das tuas viagens, cara, e Deus falar no teu coração, David, vai lá, visita tal pessoa. E tu chega lá, essa pessoa, cara, tava orando a Deus para ter o que comer, dar de comida para os filhos à noite. Entendeu? Melhor a oportunidade não é a pessoa que está recebendo. É a tua de poder dar. A oportunidade é a nossa em poder abençoar. Que é melhor dar do que isso. Entendeu? E é o que eu sempre falo, eu compartilho muito esses desejos com a minha esposa, ela se liu. A gente simplesmente é um instrumento. Então, assim, cara, a oportunidade é nossa, não é da de quem está recebendo. Por quê? Porque Deus está prosperando na tua vida e está te dando a oportunidade de abençoar outra pessoa. Entendeu? E aí, então, a partir do momento quando você entende isso e quando você faz esse propósito com Deus, cara, sem dúvida, assim, ó, sem sombra de dúvidas, Deus não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Deus, ele não vai perder para você. Deus, ele vai transbordar sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua família, cara, sobre os teus filhos, porque quando você cuida das coisas do Senhor, ele cuida das tuas. Que legal. Entendeu? E isso é em tudo que você botar a mão. E assim, ó, voltando um pouco atrás, quando eu me tornei empresário, quando eu decidi abrir a Uniporte, o meu cunhado me deu uma palavra que está em Josué 1. Ser forte e corajoso, que onde tu pisares a planta dos teus pés, ali eu estarei contigo. E foi quando eu estava naquela minha, poxa, estou bem aqui, para que eu vou? Então assim, ó, eu caminho dentro dessa palavra. Josué 1, ser forte e corajoso. Que legal. Que história de sucesso, hein, Lu? Que top. Essa é a palavra, ser forte e corajoso. Legal. Então, pessoal, essa foi a história do Liu. Uma tremenda história de sucesso e que superação. E em breve nós estaremos postando outras histórias. Eu espero que a história do Liu tenha servido de inspiração para quem está vendo, entendendo que a gente é abençoado, como o Liu falou, através de um propósito, para abençoar a vida de outros. Valeu, pessoal. Boa sorte para vocês. Deus abençoe.